A quem interessar possa, tá começando mais um episódio de Loren Podcast. Meu nome é Loren, eu sou psicóloga, pós-graduada em neurociências e comportamento e pós-graduanda em terapias cognitivas e comportamentais. E hoje eu tenho aqui comigo uma convidada muito especial, Letícia. Apresente-se para quem ainda não te conhece. Para quem não se conhece. Para quem não se conhece, eu recomendo terapia. Mas para quem não me conhece, eu sou a Letícia, eu sou psicóloga. Teve algumas informações sobre mim no episódio anterior sobre mente sábia, então eu acho que é lá que você vai achar quem eu sou. É isso. Já faz um jabazão. Ouça o anterior para se ambientar. Eles vão... É possível que você acompanhe esse episódio, mesmo que você não tenha ouvido o anterior, porque são habilidades diferentes que a gente vai falar, mas ainda assim é recomendável que você assista toda a série, né, do treinamento de habilidades. Contextualizando, para quem caiu de paraquedas, o treinamento de habilidades é uma das modalidades de atendimento em DBT, Terapia Comportamental Dialética, em que a gente organiza em 4 grandes blocos habilidades importantes para pessoas que têm desafios em regular as suas emoções. E nós acreditamos que todo mundo tem dificuldades em menor e maior grau, e maior intensidade e frequência. Então, para isso, a gente quis democratizar o acesso a esse conhecimento que a gente ainda acha que não está bem espalhado nos lugares que poderia. E a gente espera que você se beneficie desse conhecimento e teste essas ferramentas no seu dia a dia, que elas sejam úteis para você. Recapitulando, estamos dentro do módulo de Mindfulness. E acho que vale, né, um mini disclaimer, uma retomada. Qual é o objetivo do Mindfulness na DBT? O mindfulness, ou atenção plena, para quem não gosta do estrangeirismo, né? Basicamente, onde você aprende a estar presente no momento presente, completamente. Tá tudo rimando hoje. É isso. Né? Estamos agora aqui e é isso. Sem julgamentos. Não é uma meditação, não é uma coisa mística, não é só estar presente no momento presente. Eu gosto de pensar como uma postura. Né? É uma postura de atenção plena. É isso. E aí, tem muito mais, né, explicação sobre isso nos episódios anteriores, mas sem mais delongas, para quem já está acompanhando a série e aprendendo com ela, hoje a gente vai falar sobre as próximas 3, um conjunto de 3 habilidades de Mindfulness, que é observar, descrever e participar. Elas levam os nomes do próprio verbo, que é meio autoexplicativo. Mas ainda assim, é claro que a gente vai esmiuçar cada uma delas e como a gente acredita que podem ser ferramentas úteis. Esse conjunto de habilidades chama O Que Fazer. Então, eu gosto muito do jeito que a Marcia pegou e encapsulou essas várias coisas, né, que foram testadas, porque, literalmente, o que eu tenho que fazer para entrar em Mindfulness é observar, descrever e participar. E aí a gente vai detalhar cada uma delas. Vamos começar pelo observar, então? Vamos. Eu adorei que você falou do que fazer, porque a próxima é o como fazer, né? Então, Exato. O que eu faço? Ah, legal. Mas como é que eu faço esse troço aí? Ok. E o fato da primeira ser a mente sábia, que comece procurando a mente sábia, e depois a gente segue. Mas, então, acho que sim, vamos falar primeiro do observar. Até porque, e veja, quando a gente vai treinar essas 3 habilidades, a ideia é que a pessoa treine uma por vez e ela pode começar fora de ordem, né? Tem pessoas que, de repente, escutam observar, descrever e falam, nossa, eu sou craque nesse troço aí. Mas participar, não sei. Então, você pode começar treinando. Então, a gente poderia até fazer uma ordem diferente. Certo, então, ok, observar. Como é que a gente explica isso de um jeito que não fique raso demais? Como é que a gente vai pegar... Todo mundo está observando o tempo todo, né? Se eu falar para você assim, sei lá, o que tem aí do seu lado, ou coisa... A gente sabe onde a gente está. Eu sei onde a gente está, tem uma cadeira ali e tal, não sei o quê. Mas se eu fechasse o olho agora... Fecha o olho agora, amiga, vai. Diga para mim... Aqui provavelmente você vai... Qual que é a cor do meu tênis? Merda. Não é cor de merda. Já errou. Esqueci. Branco. Ai, que bonitinho, acertou. Porque o que eu ia dizer é exatamente isso. Tenta descrever pra mim, sei lá, a garrafa que você usa pra tomar água. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu vou descrever um bagulho se eu não prestei atenção nele? Né? Assim, você viu que meu tênis é branco, mas assim, às vezes a gente não vê o que tá na nossa cara. Por exemplo, um exercício que as pessoas podem fazer para testar essa questão do observar e tentar chegar onde eu estou falando de um jeito menos fecha o olho, enfim. Pega uma pessoa que está aí na sua casa e fala assim para ela, vamos lá, vamos fazer uma brincadeira aqui que eu aprendi no podcast da Loli. Ok. Você olha para a pessoa por 30 segundos. E aí, você vira para trás e você vira para trás. E, sei lá, muda alguma coisa em você. Tá. Tipo, sei lá, tira um brinco, alguma coisinha.
depois vira e... O que mudou em mim, né? É muito difícil. É lógico que é muito mais fácil quando é alguém da sua casa, que você conhece super. Mas se você faz isso com alguém da faculdade, por exemplo... Uma dupla do treinamento de habilidades. Uma dupla do treinamento de habilidades, caso fosse presencial, daria pra fazer esse exercício. A maioria das vezes a gente fica assim... Meu, sei lá. E, tipo, às vezes a pessoa tem um piercing no nariz e ela tira o piercing e... Hã? Por quê? Porque eu vi, eu olhei ali. Mas eu olhei ou eu olhei? Do jeito que a gente olha as coisas na vida, entende? A questão do observar aqui é você realmente prestar atenção no que você tá vendo. A gente até fala, né? As pessoas, elas vivem com os olhos abertos, mas às vezes elas não estão vendo. E isso soa, de novo, a DBT tem muitas frases de efeito que soam meio místicas. Ah, eu não estou vendo o que está na minha frente. Mas qual que é a ideia? Toda vez que a gente passa uma habilidade para alguém e dá um exemplo... Tipo, qual que é a cor da sua xícara que você tomou café da manhã? Não lembro, uau, não observei. Não é esse o ponto. O ponto é você pegar isso e levar para onde a coisa fica difícil, que é na sua vida emocional, na sua vida relacional. Não é para você aprender a enxergar a xícara. Tudo bem você não prestar atenção na cor da sua xícara, sei lá. Mas a ideia é que a gente pega esses exemplos bobinhos e transporta para onde importa, né? Rimou de novo. Rimou sem querer, adoro rimas espontâneas. Na verdade, eu detesto, mas tudo bem. Por exemplo, você chega em casa e fala... Ai, amiga, olha, o que será que eu fiz? E eu, tipo, não percebo que você pintou o cabelo de ruivo, sei lá. E aí você vai falar o quê pra mim? Você não gosta de mim. Você nem repara que eu pintei o cabelo de ruivo. Você tá observando alguma coisa aqui? Ou você tá me dando a sua visão dos fatos? Porque a visão mesmo, é que eu não reparei que você pintou o cabelo. Uhum. A gente só chegou até aqui. Né? A observação correta do fenômeno, se ela fosse descrita, e aí a gente já começa a pegar um pouquinho da próxima coisa, é que você chegou em casa e eu não reparei que você pintou o cabelo. De repente, eu tinha acabado, por exemplo, de ser demitida do meu trabalho, que eu estava há 45 anos prestes a me aposentar. A gente sempre vai para o que isso significa. Exato. E é uma pergunta muito importante na outra terapia que a gente trabalha também, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, não, a pessoa não reparar que eu mudei o cabelo significa que ela não gosta de mim. Será mesmo? Assim, são tantas variáveis envolvidas na descrição dos fatos de um jeito mais concreto que a gente acaba interpretando o tempo inteiro e julgando o tempo inteiro, e isso produz muito sofrimento. Uhum. Então, é uma proposta de que se você se ativer aos fatos que você está observando, isso muito provavelmente vai te fazer ter uma não é coexistir com o meio de um jeito muito mais experiencial. Então, você vai viver ali com os 5 sentidos, observar o que está acontecendo no momento presente, até porque para observar a gente tem que, na maior parte das vezes, pôr essa intencionalidade, né? A ideia, voltando, né, que para a gente observar, a gente tem que pôr a nossa atenção e a gente usa os nossos 5 sentidos. Acho que a gente falou e não explicou exatamente o que é observar, os 5 né? sentidos é excelente. É usar os 5 sentidos para, de fato, ver, sentir, observar o que está acontecendo ali diante de nós. E sim, começa com essas coisas, uma observação mais, entre aspas, bobinha. Uhum. Mas isso vai se expandindo e você vai masterizando essa habilidade e usufruindo dos benefícios dela em contextos muito mais complexos. Exato. Então, uma primeira coisa pode ser, por exemplo, tem uma superfície provavelmente na frente de onde você está. Colocar a mão, sentir a temperatura da superfície. Tipo, já parou para... Sei lá, são coisas que estão... Às vezes tá aí o tempo inteiro, você não sabe a textura, você não sabe a temperatura, você não sabe nada. Isso é uma coisa boba sobre uma mesa, ou sei lá, o que tá no volante, o que você está segurando. Mas a gente geralmente está tão capturado na nossa própria cabeça que os detalhes da experiência, né, física mesmo, às vezes são passados. Mas além dos 5 sentidos, então observar o mundo fora da nossa pele, um treino muito longo e muito grande, mas que essa terapia vai ensinar a gente a fazer, é observar o mundo sob a nossa pele, né? Que a gente fala que é um mundo que ninguém mais tem acesso. Uhum. Mas aí a gente aprende a observar pensamentos, observar sentimentos, observar tudo isso que se passa embaixo da pele. Às vezes até as sensações físicas, né? Às vezes a gente observa uma emoção com mais acuracidade a partir do momento que a gente percebe qual é a sensação física que vem primeiro, né? Eu tô sentindo um frio na barriga. Às vezes o frio na barriga ele é primeiro percebido do que o pensamento que o acompanha. Uhum. Às vezes o contrário, às vezes não. Mas essa questão dos 5 sentidos, ela é genial, porque é retomar o que não pode ser confundido, talvez. É muito fácil eu olhar para a situação de a Lauren não percebeu que eu pintei o cabelo de loiro. Apesar que você não percebesse que eu pintei o cabelo de loiro, eu ia falar, gente... Tá grave. Tá grave. Mas tudo bem, porque, de fato, você não percebeu que eu pintei o cabelo de loiro. É isso que ocorreu. Isso significa que...
como é que eu tô observando um troço desse? Como é que eu vou... O que eu estou observando quando eu digo que você não gosta mais de mim? No máximo, eu posso dizer que eu estou observando o meu pensamento. O pensamento de que a Lauren não gosta mais de mim apareceu aqui na minha cabeça depois que ela disse que não percebeu uma mudança no meu cabelo, que eu pintei de loiro e eu era morena. Eu observei um pensamento aqui. Olha, passou o pensamento aqui. Uhul, né? Ok, agora eu dizer que ela não gosta de mim porque não sei o que... Isso não é observação de nada. Isso De novo, significa? Né? Significa, significa. Não, então, às vezes não significa. É o meme do significa, mas você pode ficar se perguntando o tempo inteiro se essas assunções... Existe isso, né? Essas assunções que você está fazendo a partir da sua observação da realidade... Assunções. Depois a gente procura. Assumir coisas a partir da observação da realidade já é um salto de interpretar e é um grande salto. De falar, então, de novo, né? Quando você tem um pensamento muito determinístico, do tipo, a Letícia não gosta mais de mim, ou aquela pessoa me odeia, ou eu vou ser demitida do trabalho. Tudo que a gente pensa, um exercício muito frequente na DBT, na TCC, é a checagem de evidências, checagem de fatos. Então, quantos fatos... E toda a nossa vida também, isso é uma coisa doida de pensar, mas ela é muito probabilística. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é O Andar do Bêbado. Você gosta? Você ama? Vamos falar dele também. Tá, a gente já tá criando uma lista de episódios de livros. E se você tiver sugestões, coloca aí nos comentários também. Inclusive, se você é uma pessoa mais visual, que gosta de ter as referências e não quer esquecer nada do que a gente falou aqui e ter desdobramentos e estudar e conhecer mais a realidade. Conhecer a realidade, né? Parece que a gente... Nossa, uau. Somos conhecedoras da realidade. Me siga para mais dicas de realidade. Adorei. Enfim, se você quer seguir as dicas que a gente deu no episódio e tal, você pode encontrar, então, essas referências lá no perfil do meu Instagram, que é @loren.beiran. E aí, na quarta-feira, junto com a liberação do episódio, você vê lá essas referências. Então, por exemplo, esse livro a gente vai citar por lá. O próprio manual, né, que é o livro... Esse é o livro base de toda essa série de episódios sobre habilidades. Enfim, tudo isso você vai encontrar por lá. Mas voltando, então, para encapsular a ideia de observar, é basicamente você desenvolver essa habilidade de usar os seus 5 sentidos para... observar o mundo exterior e notar essas características que ele tem com bastante presença, acurácia, intencionalidade. E descrever colocar em palavras... Não sei se você gosta dessa definição, mas é basicamente colocar em palavras aquilo que você observou. E aí, quando a gente fala para praticar separado a observação e a descrição, aí normalmente onde as pessoas falam o quê? Como é que eu vou observar e não vou pensar? Porque a descrição é você colocar palavras naquilo. Né? Então, imagina que você pega um bebezinho que não é alfabetizado e põe ele para observar as nuvens. Pô, o cara tá full observando ali. Né? Ele não tá falando... Gente, sempre explode minha mente pensar nisso. Ele não tá... Nossa, que belo azul. E olha, aquela nuvem parece um elefante. Sei lá o que um bebê pensa. Né? Ele tá observando ali. Ele tá... Como é que fala? Absorvendo o mundo sem um tipo de rotulação. Quando a gente pensa... Não é assim, eu vou fazer um exercício de observação, então eu vou parar de pensar. Se eu pensar, eu vou... Não, tudo bem. A gente sabe que na prática acontece a coisa meio que ao mesmo tempo ali, né? Mas lembra dos 5 sentidos. A observação, ela é muito mais visceral do que a descrição. Então, se eu tô vendo isso daqui, essa ampulheta caindo, areia? Isso é uma areia? Bom... Não sei, não posso descrever que é uma areia. Pode ser que seja outra coisa. Aquelas que vai longe. Mas, enfim, eu tô olhando, eu tô absorvendo com os olhos isso aqui. É lógico que eu tô pensando enquanto isso. Nossa, ampulheta, tá. Qual que é, na prática, se a gente for pensar na nossa vida emocional? Quando eu vou descrever o que aconteceu, isso não é objetivo, é onde eu vou dar o meu pause ali. O que não foi observado não pode ser descrito. Então, eu não posso dizer... a areia da ampulheta cai como uma água cai no... Não. A areia da ampulheta cai. Ali, ó. Acabou. Né? Então, a Lauren não gosta mais de mim porque ela não reconheceu o meu cabelo loiro. Não. Eu mostrei o meu cabelo para a Lauren. Estava loiro. E ela disse... Nossa, amiga, você mudou alguma coisa? Eu estou descrevendo o que ocorreu. Eu estou colocando em palavras o que é fato. Uhum. Que acho que isso ajuda a separar. E eu acho que isso, por mais que a gente ainda esteja no módulo de Mindfulness, falando de coisas que a pessoa, né, para aprender as habilidades do DBT, você faz você com você mesmo, isso é muito útil para evitar discussões e evitar coisas, para se relacionar de um jeito mais saudável, eu diria, porque o tempo inteiro tá fazendo 1000 interpretações e julgamentos, aí vem o outro em cima, e aí vira uma bola de neve de coisas tão, assim...
confusas. É uma coisa subjetiva. Lógico que quando a gente passa os exercícios de descrição e de observação, do tipo, pega sei lá, um quadro que tenha na sua casa e observa ele, descreve ele. Dá pra gente brincar muito com isso, né? Dá pra gente brincar com imagens de desenho. Descreve o que essa pessoa tá sentindo, por exemplo. Isso é uma ótima pegadinha. Porque não tem como você descrever. Se você já descreveu o que a pessoa tá sentindo, você tá, tipo, descreve o que eu tô sentindo. Escreveu errado. Porque não tem como você saber. Você pode até falar, nossa, eu acho que a Letícia está sentindo. Não tem como saber. Para descrever o que eu estou fazendo, nossa, a Letícia fez uma cara, entortou a boca, piriri, pororó, né? Observo o fato e descrevo. Se eu descrevo que a Letícia está com dor de barriga, por isso que ela fez aquela cara feia, estão interpretando, a não ser que eu fale o que está acontecendo dentro de mim. E eu acho, uma coisa que eu gosto de pensar é que na faculdade de psicologia a gente tem literalmente uma matéria, uma disciplina inteira que chama observação. Eu não sei, varia de cada curso, né? Mas basicamente a minha chamava observação e entrevista. Acho que a minha também. Enfim, na minha faculdade era isso. E aí você tinha que observar e descrever comportamentos. E é difícil? Muito, de crianças. O paciente ficou triste e chorou. Não. Ou uma criança na sala de aula está inquieta. Não tá, você não sabe, a inquietude não é observável, não é tangível, então não pode ser descrita. Até porque para você falar isso para mim, eu imagino uma criança, nossa, metendo louco, pulando. E o meu inquieto pode ser... O seu inquieto pode ser uma criancinha assim, tremendo de nervoso. Exato, então... na comunicação, quando a gente vai para o abstrato, abre muito mais margem para interpretação. Então, nosso objetivo é ser o mais concreto possível naquilo que está sentindo ali. A descrição da DBT, ela é bem feita, ela é feita nota 10, assim, quando você descreve a mesma coisa para 1 bilhão de pessoas e 1 bilhão de pessoas desenham aquilo da mesma forma. Então, se eu vou descrever para você a xícara... Eu vou descrever da forma que, sei lá, se eu descrever para você, se eu descrever na China, na Rússia, se eu descrever nos Estados Unidos, todo mundo vai desenhar mentalmente, vai pintar essa xícara igual. Ai, a xícara é bonita, ela tem um ângulo que me agrada. Nossa, imagina a gente pintando um troço desse. Né? Você fala para mim, a xícara é bonita, eu vou pintar uma xícara laranja. Não, a xícara é branca, né? Então, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, a ideia da descrição é muito essa. O que a gente... Os exercícios propostos, eles serem mais tangíveis com coisas do dia a dia, é justamente para a pessoa treinar esse olhar de conseguir... Porque é difícil. Se você, ouvinte, quiser pausar e fazer o teste, é muito difícil. A gente, sem querer, cai ali numa observação e numa descrição que, às vezes, sai um pouquinho do que é real. Né? Mesmo quando a gente fala, por exemplo, da descrição de sentimentos. Por mais que você seja poético, como é que você descreve um sentimento? Eu estou pensando X, Y, Z, meu corpo está mais quente, minha mão está trêmula, estou sentindo borboletas no estômago. Eu ficaria apavorada, né? Tipo assim, eu odeio borboleta no estômago. Quem que gosta de um troço desse? Ai, mas é gostoso, é paixão. Você está louco? Eu tô com fobia aqui. Então, veja, a descrição, ela é fato, sempre se aproximando do fato. Por isso que eu falo que a observação e a descrição mudaram a minha vida, porque é relacionamento que o negócio pega. A gente chega no... Você vai discutir com alguém, você não sei o que lá. Não, peraí. Calma lá. Estávamos em tal lugar, eu disse tal coisa, você disse tal coisa. Isso já coloca todo mundo... Sabe aquelas corridas que tem um cara que sai na frente e outro que sai atrás? Eu nunca entendi isso. Pra mim, isso é super injusto. Ah, não, mas é que esse aqui... Não sei o que é isso. É um esporte que larga assim mesmo? As largadas de corrida, às vezes, tem... Ô, produção, sabe o que eu tô querendo dizer? Que tem um cara... Normalmente, o cara que já ganhou, ele tá na frente, não é um negócio assim? Ou quem perdeu? Porque deve ter feito... Eles fazem uma prova antes e aí a prova classificatória. Eu acho isso injusto. Na vida emocional, eu sinto que a gente está numa corrida que teve uma prova classificatória. Corrida de rua tem isso, mas é de acordo com o pace da pessoa. Então, por exemplo, você já fez várias provas e você geralmente é mais rápido. Tipo, aí na frente. Para os lentões não empacarem, que a gente geralmente é mais rápido, tem, tipo, turma A, B, C, de acordo com a sua velocidade, que é o pace. Mas agora, transporta isso subjetivamente para uma vida emocional. Eu vou discutir com meu namorado, eu tô na turma A, ele na turma B. Mano... A gente vai quebrar a porrada. A gente tem que sair todo mundo da turma A. Então, primeiro ponto, eu vou observar e vou descrever a situação. Olha, meu amor, eu disse que ia ao cinema às 7 horas, cheguei em casa e você estava de pijama. São 6h58.
fez turma A, né? Aí eu digo, eu senti tal, eu pensei tal, eu acho que tal, eu senti que... É totalmente diferente de... É tipo uma organização da DR. Cara, sim, é uma organização da DR. Eu amei. A essa altura, eu acho que o conceito, né, de observar e descrever já ficou claro. Resumindo, in a nutshell, o que é, então? In a nutshell, o que é o conceito? Porque a gente tem aquela política de não falar palavras gringas, né? Ah, tá. Então, Uma resumidamente... casca de nós. Uma casca de nós, resumidamente. Inclusive, indicação aleatória. O meu canal preferido no YouTube chama In a Nutshell. É perfeito. Que é Galera, você vai pôr no episódio? Eu vou pôr no episódio. Meu, é perfeito. Amiga, eu não sabia que você gostava de In a Nutshell. Tá bom. Ok. In a Nutshell, né? Numa casca de nós, a observação e descrição basicamente primeiro você olha e depois você explica o que você viu. Somente o que é concreto. Só o que é concreto. E aí, por que isso é importante? Porque você tira uma miríade de possibilidades que estão na sua cabeça, vozes da sua cabeça, e volta para o que é, né? Quando eu digo, por exemplo, eu vejo um quadro abstrato e eu descrevo que eu estou vendo a forma de uma lamparina, eu não estou descrevendo, eu estou interpretando coisas. Uhum. É um quadro abstrato com uma série de riscos em laranja e azul, por exemplo. Um deles tem uma forma que me lembrou, na minha cabeça, né? Depois da minha vida, do meu subjetivo, eu acho que esse troço ali parece uma lamparina. Eu estou separando o que é... O que você acha que é? Do que eu acho que é, do que eu sinto que é, do que eu gostaria que fosse, enfim, né? E você, acho que ficou claro o que é, por que a gente faz isso. E você tinha comentado que isso mudou a sua vida, em especial, porque te deu essa diretriz aí da DR, te ajudou a se relacionar melhor com as pessoas, sem embutir a situação da sua emoção, que ela é só sua, né? E aí, antes, colocar a pessoa ali na mesma página, guiar ela junto com você, na realidade. Exato. E na sua cabeça. Quando a gente diz que o que não é observado não pode ser descrito, inclusive isso está no manual em alguma página que eu não vou lembrar qual. O que não é observado não pode ser descrito. Isso é uma coisa que tem que colocar no post-it e colar na testa. Não tem como eu descrever alguma coisa que não pode ser observada. Eu tenho que explicar para o outro. Então, e eu acho isso uma outra coisa muito doida, que é ninguém nunca vai ter acesso à sua própria cabeça. Não vai. Mas é óbvio que fulano não sei o quê. Ou pior ainda, quando você tá no meio da discussão e a pessoa... Não, mas você sabe, né? A implicação, pra mim, mais imediata disso é que a gente o tempo inteiro acha que o outro sabe o que a gente tá pensando, ou quer que o outro saiba o que a gente tá pensando, do tipo, você tá emburrado. O que foi? Nada. Tá tudo bem? Tá. Ou você sabe. E assim, não, a pessoa não sabe, gente. Esses joguinhos, assim, preguiça, né? Acho que já passou essa fase, mas assim, se não passou ainda... Na época da escola era excelente. É isso, mas dá tempo de você olhar pra isso e querer, assim, mais objetividade e pé no chão, assim, nos relacionamentos. Sim. Acho que isso facilita muito a vida. E aí, até nos bastidores, a gente estava falando que você ama observar e descrever, e eu amo participar. Participar é a minha favorita das três. Observar e descrever. Mas observar e descrever, eu acho que no descrever, nós duas somos escritoras, né? A gente já pode falar assim, porque temos livros a gente publicados. Já pode falar assim. E eu acho que descrever, eu pensando de um jeito poético, agora saindo um pouco da psicologia, escrever é muito esse processo, né? Você deliberadamente encontrar as palavras certas para descrever como você percebe a realidade. Você falou isso sobre a Anne Karenina. Você falou isso sobre a Karenina, né? Que é o jeito de descrever. Eu não falaria melhor o que eu tô sentindo do jeito que foi falado ali. Exato. Inclusive, né, por muitos anos eu falei, até, sei lá, ano passado, 2 anos atrás, eu falava, não tenho livro favorito, é impossível, é impossível. Todo mundo que lê muito não pode ter livro favorito. Eu tinha essa tese. Mas Ana K veio na minha vida e provou o contrário. Porque se você... Muitos trechos, a trama em si não é uma coisa super envolvente. Quando eu falei pra Lelê... Falei pra Lelê. Quando eu falei pra Lelê... Quando eu falei pra Letícia ler o livro, eu... Sei lá, esqueci que tinha tanta coisa chata do tipo agropecuária da Rússia, Nossa, literalmente. Muito agropecuária da Rússia. Eu dormi em vários lugares. E tinham trechos longos de discussões de homens no século XIX sobre a agropecuária da Rússia. Então, assim, e pra mim, imagina isso. Eu lendo sobre discussões de homens de agropecuária, tipo... Enfim, tudo ruim. Mas, pra mim, os trechos... os bons compensavam esses meio enfadonhos de fato, porque a capacidade de descrever dele é surreal. Principalmente descrever o indescritível, vamos combinar, né? Então, por exemplo, vamos colocar... A trama central é sobre amantes que se apaixonam, mas eles... a mulher já tem um casamento e ela se apaixona por um cara e é uma paixão avassaladora.
Ok, é uma situação universal. Isso acontece, né? Com várias pessoas que têm esse tipo de experiência ou semelhantes. E ele encontra a melhor palavra possível para descrever isso. E eu acho que treinar para descrever, na minha cabeça, pelo menos eu tô fazendo o tempo inteiro isso. Tipo, qual seria a melhor palavra possível para descrever essa situação? E aí, claro, a descrição proposta aqui na DBT é uma coisa mais objetiva. Sim. E aí a gente tem que entrar nisso para não confundir Pra o não leitor. achar que é só, eu me sinto como um caramelo. Não, peraí. Exato, porque a descrição do escritor foi só um paralelo, uma brisa minha. A descrição literária é diferente da descrição objetiva que a gente procura. É isso, e a gente pode lembrar da nossa aula de gramática, que é o denotativo e conotativo, né? A ideia da descrição, o nosso primeiro treino discriminativo aqui que a gente tem que fazer para entender o que é realidade, o que não é e tal, é a gente tentar ser o mais objetivo possível, usar o denotativo, aquele senso mais estrito das coisas, justamente porque a gente está o tempo inteiro com esse hábito de adicionar camadas de interpretação, né? Exato. Você tinha dito que observar e descrever mudaram muito pra você, e pra mim participar é a minha preferida dessas três. Eu acho participar chatão. Por quê? Vamos falar o que é antes. Tá bom. É pra eu falar o que é antes? Eu acho chatão. Tá, Tá, mas eu você falo pode o que descrever o que é chato? Eu vou tentar participar da descrição do chatão. Na verdade, eu tô brincando, né? Participar é importante, que a ideia é que quando você entra numa atividade, quando você está em uma atividade, você esteja imerso nessa atividade. O que me incomoda dessa daí, eu tô falando de mim, eu estou descrevendo o meu mundo interno, tá? Eu acho que a forma que ela é passada sugere que a participação só ocorre quando você tá ali imerso numa coisa que você ama muito fazer. Mas, na Tipo verdade, flow? o flow é um exemplo de participação. Nossa, você vê uma pessoa tocando violino. Meu, a pessoa, ela é o violino, ela é a música, é a coisa mais linda. Mas eu acho que é importante a gente convidar as pessoas a participarem, talvez com menos tesão, mas ainda assim... Imagina, por exemplo, eu vou me propor a estudar um livro. Eu vou participar da atividade de estudar o livro. Eu vou fazer uma coisa de cada vez, que é o que a gente vai falar no próximo. Eu acho que ele inibe as pessoas que não têm esse se jogar nas atividades de tentar praticar, sabe assim? Que curioso. Tipo, dance conforme a música, liga a sua música favorita e faça movimentos. Eu já fico desconfortável só de pensar nisso. Ele foi embrulhado, talvez, com um pouco contaminado, com um pouco daquela ideia de que tipo, você tem que amar o seu trabalho para trabalhar bem, não é? Eu acho você que não tem que amar a isso. atividade. Mas eu gosto de ver o participar como... Eu gosto de ver o participar como? Você está fazendo um treinamento DBT, eu espero que você esteja participando do treinamento. Não é a coisa mais legal que você já fez na sua vida, mas você está ali. Você está inteiro ali, né? Você não está ali pensando em outra coisa, ou olhando o celular e escutando um negócio. Você está participando daquele negócio. Mas a ideia da participação seria você ter a capacidade, sei lá, de, às vezes, conseguir entrar nesse estado de flow. Porque se a gente for ver, né, a experiência do fluxo, entre aspas, tá aqui, está associada com participar, que ele é considerado uma experiência ótima. Incompatível com o tédio, e é associada com prazer intenso e senso de controle. É uma característica crucial da experiência culminante. Exato, só que quando a gente vai dar exemplos... ler isso, de fato te parece que, meu Deus, tem que ser uma coisa incrível e maravilhosa. Sim, só que os exemplos do próprio manual. Então vamos testar fazer origami. Mano. Não, tudo bem, tem gente que tem hobby que é origami e tal, mas assim, imagina que você fale pro seu paciente isso. Vamos participar, faz um origami aí. Qual que é a ideia por trás do origami? Se você não está prestando atenção completamente com todos os seus sentidos no origami, quanto menorzinho for, você não vai fazer um tsuru, você vai fazer um troço ali cheio de ponta. Você passa uma etapa, você já fica perdidíssimo, né? Exato. É por isso que quando a gente faz exercícios de mindfulness no próprio grupo, por exemplo, você começa a contar uma história, fala uma frase, eu falo outra, e outro fala outra. A pessoa que está boiando, ela não vai entender. Não significa que quem está participando da atividade está ali, nossa, que legal, coisa mais legal que eu já fiz na minha vida, estou com o flow. Porque eu acho que é diferente, sabe? Mas é por isso que eu tenho essa birra em específico. Não sei nem se é produtivo esse meu comentário. Vamos voltar para a definição e aí a gente desdobra Deixa isso. Deixa as minhas birras para lá. Mas basicamente participar é entrar totalmente com consciência na vida em si, se entregar na experiência do momento presente, de modo não julgador, que é o objetivo final. Exato. Se jogar de cabeça nas experiências e na mindfulness. Vida. Entende? Eu acho que eu tenho um ranço pela positividade tóxica que eu interpreto. Tá. Mas aqui não estou descrevendo nada, eu tô só... o origami tá aqui, caminhada, reme, danças, caligrafia. De fato, os exemplos levam a gente a pensar. Exato. Isso, né? E cada pessoa participa com uma coisa, né? Eu, por exemplo, adoro participar... Quando eu estou fazendo faxina na minha casa
E eu tô ali imersa nas atividades de, nossa, eu vou colocar esse armário em ordem alfabética. Cara, você pode me chamar, não tô nem aí. Eu tô felizaça. Tá no hiperfoco da faxina. Tô no hiperfoco da faxina. Mas eu também consigo participar intensamente de uma crise emocional, que seria o contrário do que a gente quer, né? Que não é uma experiência ótima, literalmente, Na verdade, né? a pior... pois é, tem que participar com mente sábia. Aham. Mas é um pouco isso. Que... Eu acho que é por isso que eu tenho essas minhas... Ressalvas. A descrição leva a gente a acreditar que participar é gostoso, quando participar nem sempre é gostoso. Uma das coisas que eu acho que eu também comentei por cima, mas assim, no episódio de Mindfulness a gente tem que pensar é que eu posso estar sentindo muita raiva em atenção plena. Então, estar em mindfulness não significa estar zen, de jeito estar nenhum. bem. Inclusive, Talvez você estar com raiva. Talvez você participar de uma emoção muito dolorosa, do tipo luto por alguém ou qualquer outra coisa muito... Assistir a um filme, por exemplo. O Milagre da Cela 7. Esse filme eu me debulho em lágrimas, assim, infinitamente. Se você tá participando de assistir ao filme sem mexer no celular e se permitindo levar pela emoção, claro, né? Eu sou uma manteiga derretida, então já é mais fácil, mas envolve chorar muito e sentir uma dor quase física ali. Ler... Ai, meu Deus, outro filme que me lembra isso é o da Bella Baxter, que a gente amou, e o livro. Várias referências aleatórias, todas juntas. Bella Baxter é o Pobres Criaturas? Uhum. O filme Pobres Criaturas, mas lembrou do Algernon. Nossa. Cartas para Algernon. Pelo então, é um amor de livro, Deus. assim, que... contextualizando, porque vem indicações aleatórias na minha cabeça. Sim. Mas Cartas para Algernon é um livro que, se você ler se envolvendo ali, de fato, ele pode despertar sensações horríveis e tristeza. Enfim, chorei... Fazia tempo que eu não chorava tanto. Esse livro eu chorava alto. Uhum. Eu fiquei sobbing, assim. Então, assim, participar não é uma experiência ótima. É uma experiência Por outro lado, olha que coisa legal você conseguir pegar um livro e desligar a sua... Quem é a Letícia? Não sei, eu sou o Algernon ali no rolê. Então, de certa forma, também a gente acabou de chegar num paradoxo aqui, porque é uma delícia você ler um livro participando nesse nível, ainda que o resultado seja dor. E até medo, tipo, filme que dá muito medo. Sei lá, eu não gosto na minha rotina. As situações da minha rotina que eu tenho medo, sei lá, ter medo de ser assaltada, medo de que mal aconteça com a minha família. É horrível, mas quando você se transporta pra participar, às vezes, num filme que dá medo. Eu amo filme. Montanha-russa não tem como você não participar. Você já viu alguém na montanha-russa olhando o celular? Uhum. O bagulho tá caindo, não. O Instagram. Não tá. Uhum. E aí é vivenciar, assim, Nossa, ia ser muito brega, vai ser, né? Mas, tipo, as dores e as delícias no momento De ser presente. humano. Amiga, eu acho que a gente conseguiu entender o porquê que o participar é importante falando mal dele. Eu amei ele. Agora eu acho que eu amo um pouquinho mais ele. Porque eu participei da discussão do participação. Que bom. Tô Viu feliz como em foi ter útil? a participação na sua. Você participou só na minha participação. Foi ótimo, adorei. Ainda se a gente for pensar no exemplo do piano, né? Do flow do pianista. Imagina que Olha como dá pra juntar as três coisas. O cara que tá tocando piano, uma música que ele sabe, ele domina plenamente, ele tá ali no flow, tá participando. Se eu chego pra ele e falo, toca um troço aí que você não sabe. Uma música nova. Aí ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que aprender de novo, ele vai ter que observar, ele vai ter que descrever, ele vai ter que pegar aquela partitura, vai ter que testar os dedinhos ali até sair o negócio, antes dele conseguir participar de novo. Então, eu também tenho a impressão que a participação, ela convida a um domínio do que você está fazendo. Tentar com o corpo todo, estar ali do tipo, eu vou tocar essa melodia, sabe assim? Então, eu acho que o exemplo do pianista, ele junta as três coisas em uma só. Uhum. Isso de estar de corpo presente, eu acho que eu gosto tanto do participar, porque pra mim é meio que a epítome do tempo de qualidade. E você pode ter... Eu adoro a solitude, né? Que é diferente de solidão, mas eu posso ter esse tempo de qualidade lendo um livro com meus gatos em casa, vendo aquele que eu fico falando da poesia cotidiana e viver... Assim, eu gosto muito de viver observando o mundo desse jeito, sabe? Sim. Meio poliana. E talvez agora eu entenda o seu ranço, que tem um quê de polianismo nisso? Tem. Inclusive, ficar, poliana, tipo, a gente tem que mundo... dizer, né? Poliana envolve sempre... A poliana era fazer o jogo do contente, né? De perceber sempre o que tem de bom em cada situação. E isso é muito interessante, porque dá pra gente super relacionar com a DBT. Não de um jeito assim, tudo tem alguma coisa boa. Mas, cara, tudo tem alguma coisa boa. A dialética, ela significa que dentro de tudo existe, dentro de qualquer coisa tem uma tese e uma antítese, né? Então, sempre tem dentro de qualquer coisa o bom e o ruim. E até eu pensei no significado do accepts, que tem lá na frente tem um outro conjunto de habilidades que a gente tem vários acrônimos. E um deles é o S de colocar significado numa experiência que foi sofrida para você, mas você
se desenvolveu a partir disso e foi bom, assim. Então, não tem que ser bom o tempo inteiro, mas quando é ruim, talvez você extraia alguma coisa positiva disso. E pra nós, pelo menos pra mim também, a crítica do jogo do Content é que se ele não for genuíno, é aquela história. Eu odeio a palavra tóxica pra quando não é cianeto e coisas de fato tóxicas, mas é uma cultura de positividade tóxica e de que tá todo mundo feliz o tempo inteiro. E não é nada disso que a DBT propõe, o que a gente acha que faz sentido, né? Exatamente. É só, de fato, viver entregue. E eu acho que você tem muito esses olhos de participação, assim, tipo, andar na rua com você, tipo, às vezes você brinca que você parece uma criança, mas eu acho que você tem um lado legal da criança, de tipo, uau, olha a vida como uma experiência. Isso é muito verdade. Olhinhos de tipo, meu Deus, parece que você tá vendo tudo pela primeira vez sempre. Oh, isso foi lindo. Eu gosto de participar agora. Que bom. Mas o principal dica que eu dou pra quem fala, mas como é que eu faço, né? Tanto pra observar, tanto pra descrever, quanto pra participar. Se for... O ideal é praticar uma de cada vez e tal. Mas se for pra fazer assim, meio que 1, 2, 3 ali em uma experiência, eu acho que você andar pra um lugar que você vai sempre de carro, só que ir a pé, cara, é um bagulho muito louco. Assim, reparar nos detalhes, né? Reparar na plantinha que você nunca viu, reparar na flor que nasceu ali, reparar no pet da casa tal. Isso é muito maravilhoso. E metaforicamente, é tipo apreciar o caminho. Porque, assim, aquela história de, ok, você vai ser norteado por valores. Eu sou super movida a conquistas e objetivos e gosto desse pragmatismo. Mas, assim, colocar a felicidade no condicional não funciona, né? Então, assim, no caminho vai ter que ser legal também. Sim. Apesar de você estar buscando um objetivo final. Então, é aquela história meio clichê de apreciar a jornada. Mas quando você consegue, de fato, fazer isso, eu sinto um benefício, assim, muito nítido na minha vida. Depois de treinar muito isso, sabe? Muito então, tô feliz que você gostou mais de participar agora. Gostei. Tô fazendo as pazes com o conceito. Se você fosse definir em uma frase, voltamos pro In a Nutshell. In a nutshell. O que você diria, assim, que tem que ficar desse episódio pro ouvinte? Eu diria que observar, descrever e participar eu tô andando na linha do trem e tem uma placa escrito pare. Então, primeiro eu observo a placa, tem uma placa escrito pare, né? Descrevo isso, estou colocando palavras na minha experiência. E, finalmente, quando eu atravesso com atenção plena aquela linha, vendo que não tem um trem para me atropelar, de preferência, né, pessoal? Eu tô participando. Acho que é o tweet do episódio. Inclusive, você podia ter um Twitter do podcast que cada episódio tivesse um tweet que o resumisse. Eu gostei, porque aí poderia ser... Esse In a episódio nutshell. é um tweet. Lauren in a nutshell. Lauren in a tweet. Gostei. A gente Ok. pode aderir pros próximos convidados. Ok. Tá bom. Se você gostou desse episódio, assim como eu, deixa aí seu comentário se você estiver vendo no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal, se estiver pelo Spotify, avalia com as 5 estrelinhas, porque eu sei que é chato pedir toda hora, mas isso ajuda muito a gente a continuar participando na produção de conteúdo. Você tá gostando de aprender essas habilidades? Na próxima semana vai sair a continuação do episódio de Mindfulness com mais 3 habilidades novas que a gente vai ensinar para vocês. Mas, além disso, vocês podem aprender muito sobre regulação emocional e habilidades acompanhando todo o trabalho da Lê. Como as pessoas podem fazer para te encontrar e conhecer mais o seu trabalho? Procurando no Border e Agora. Então, Instagram, @Border e Agora, o site bordereagora.com.br, o livro Border e Agora, que fala sobre borderline. Eu sou psicóloga e eu trabalho principalmente com pessoas que têm desregulação emocional, com ou sem o diagnóstico de borderline, geralmente com. Mas, então, eu falo bastante sobre esses assuntos e martelo muito sobre DBT, né? Porque estou nas turmas de DBT há uns 3 anos já, eu acho. Então, já está tudo aqui na minha cabeça. É isso. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.